Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Criançada, tá frio aí, irmãos? Quem tá com frio? Manda desligar o ar. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos dar início a essa reunião. Hoje é um dia especial, porque hoje nós vamos participar da Santa Ceia. E a palavra do Senhor diz que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E eu não o ressuscitarei no último dia. Amém? Eu quero trazer a vocês essa mensagem, que ela tem tudo a ver com a Santa Ceia. Nós já pregamos, tem lá no nosso canal do YouTube, quem ainda não assistiu, assista, uma mensagem que diz sobre minha carne, meu sangue. E depois nós temos uma outra mensagem que fala só do sangue de Jesus e a outra que fala só da carne de Jesus. São 3 mensagens que nós precisamos ouvi-la e aprender, pois são mensagens do reino de Deus no seu coração. E hoje eu trouxe uma mensagem que tem tudo a ver com a Santa Ceia, porém eu vou falar de outra coisa que todo mundo sabe, mas talvez não compreende, né? Nós falamos, porque nós somos, às vezes, como papagaios, né? Nós repetimos, mas às vezes nós não sabemos o que é aquilo que está dizendo, né? Nós estamos vivendo aí um período aí nos Estados Unidos de eleição, mas o brasileiro não entende nada da eleição de lá. É completamente diferente da nossa, né? Já estão decretando vitória e não existe aquilo lá. As coisas vão acontecer só em 14 de dezembro, presta atenção. Então eu quero trazer aqui hoje esta mensagem que fala de a redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Amém? De quem que nós estamos falando? De Jesus. Então, na Santa Ceia, nós temos que lembrar também disso. Ele diz: fazer isto em memória de mim. Nós temos que lembrar o que aconteceu naquela cruz. A crucificação de Jesus, ele é um ato profético, o maior ato profético que existiu, pois lá Deus demonstrou amor através do seu Filho, para nos salvar, para nos dar a redenção dos nossos pecados. Então, o que é um ato profético? É algo que você faz no mundo físico e vai repercutir no mundo espiritual. Algo físico no mundo espiritual. Então, quando Jesus morre naquela cruz, humanamente falando, para nós hoje é morrer. A maioria crê que morre, outros dizem que não existe o inferno, outros dizem que existe o céu, outros dizem que acaba ali, naquele momento em que a pessoa morre, não tem mais nada depois. Mas nós nos baseamos naquilo que Jesus falou, naquilo que a palavra de Deus diz, né? O Senhor, ele nos redimiu e de uma forma grandiosa que foi eterna. Ou seja, no Antigo Testamento não existia o sacrifício como hoje. Hoje nós não temos mais que sacrificar animais. No Antigo Testamento, na Velha Aliança, havia necessidade. Por quê? Porque para ter uma redenção tem que ter derramamento de sangue. Para haver uma aliança com Deus, tem que haver o derramamento de sangue. Amém? Efésios 1, capítulo 7, diz o seguinte: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Graça por quê? Porque nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor, Deus, entregou o seu Filho. Então, nele quem? Jesus,
nós temos a redenção. Agora, redenção do quê? Dos pecados. Por quê? Pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nós fazemos que não está de acordo com a palavra de Deus. Por isso que quando nós vamos participar da Santa Ceia, a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem, vê se você é digno de participar do corpo e do sangue de Cristo. Ah, eu me batizei, eu sou digno. Não é bem assim, porque para eu participar daquilo que é santo, puro, purificado, eu tenho que estar apto a participar. Por isso que nós temos que nos examinar, porque o Senhor diz lá em Coríntios capítulo 11 também: se tomarmos do corpo e do sangue de Cristo indignamente, nós seremos culpados da morte de Cristo. Então, por que Jesus morreu? Por causa do pecado. O pecado não nos deixa aptos para participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Então, o que é a redenção? É um ato de livrar da condenação do inferno. Por que nós éramos condenados ao inferno? Por causa do pecado de Adão. O pecado de Adão veio até nós. E o sangue de bode que eles davam de novilhos, que eles davam no Velho Testamento, de bois, eles não eram suficientes para nos salvar, mas era suficiente para perdoar os nossos pecados. Jesus veio com a glória, ele veio com o poder, com a autoridade maior. Além de você perdoar os pecados, também dará direito a eles a salvação, que é o mais importante, claro. Perdoar o pecado para quê? Para que nós sejamos salvos. Então, qual é o efeito do pecado? O que acontece quando eu ou você pecamos? O efeito do pecado é corromper o interior do homem. O interior espiritual do homem fica corrompido. Ou seja, desagradar a imagem de Deus através do homem, fazendo o homem sujeito a maldições. Então, quando nós estamos no pecado, nossa natureza interna, ela fica degradada, ela fica com defeito, ela fica suja, né? E a nossa imagem e semelhança de Deus, que é em espírito, fica também deformada. E o que mais? E essa deformação vai dar legalidade a demônios para trazerem o mal. Ah, mas Jesus, ele morreu na cruz, ele levou todas as doenças, ele levou todas as maldições, ele levou os pecados, ele levou a iniquidade também, claro, está escrito. Porém, o ser humano ainda continua praticando as coisas como se Jesus não tivesse feito isso, ou seja, continua pecando. Então, o que é a redenção? Por que Jesus morre na cruz? Esse ato que Jesus ele fez naquela cruz foi para que nós não tivéssemos mais condenação. Foi para tirar de nós a condenação que o pecado traz. A Bíblia diz que o salário do pecado, quando você trabalha, você tem um salário, você ganha, porque você trabalhou. Quando você peca, você ganha, porque você pecou. O salário do pecado é o quê? A morte. A morte eterna também. Porque ninguém, nós vamos ver daqui a pouco, ninguém vai entrar no céu se estiver no pecado no momento da sua partida ou no momento do arrebatamento. Ninguém vai entrar no céu se no momento que você partir ou no dia do arrebatamento você estiver em pecado. Então, por isso que nós temos que vigiar, porque o nosso adversário está ao derredor, ele está bramando como leão para poder nos tragar. Ah, esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, é balela do diabo que entrou dentro de umas igrejas para enganar as pessoas. Não é isso que a palavra de Deus vai nos mostrar hoje. Preste atenção nisso. Levítico capítulo 16, versículo 30. Portanto, nesse dia se fará propiciação ou expiação por vocês,
para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Olha que maravilha. O que os judeus faziam no Antigo Testamento, na Velha Aliança, faziam com que as pessoas fossem uma vez por ano no templo, ofereceram os animais para remissão dos pecados, né? Era derramado o sangue do animal, aspergido no altar, no tabernáculo e tal. O sacerdote colocava a mão sobre o animal, colocava a mão sobre a cabeça do pecador e dizia, na autoridade que foi dada a ele, transfira os pecados para esse animal. Então, naquele momento, todos os pecados que estavam na pessoa eram transferidos para o animal. E o sacerdote matava o animal, o sangue era derramado. Jesus, ele fez tudo isso lá na cruz. Ele foi morto como cordeiro e o sangue dele foi derramado. Para que nós recebêssemos a expiação do pecado. Ou seja, para que o pecado fosse tirado. A redenção é o ato, a expiação é o que acontece, é o que aconteceu verdadeiramente quando Jesus derramou o sangue por nós naquela cruz. A expiação do pecado, ela é a condição única para que eu e você possamos ser libertos de toda a condenação que o pecado nos traz. Agora vem uma pergunta, puxa vida, por que Deus, que Ele tem poder de perdoar, sim ou não? Por que Ele já não perdoa todo mundo? Né? Podia vir, perdoar todo mundo, e estaria tudo certo, todo mundo ia para o céu. Mas Deus não é injusto. Como eu disse para vocês agora há pouco, ninguém pode entrar no céu estando contaminado. Ninguém pode levar para o céu maldição. Ninguém pode entrar lá no céu com espírito de prostituição, de fornicação, de roubo, de adultério. Ninguém vai entrar lá no céu levando consigo um demônio. Então, por isso que nós precisamos da redenção. O demônio só age na vida das pessoas porque tem legalidade. E qual que é a legalidade que ele encontra nas pessoas? O pecado e a iniquidade. Lá em Isaías 59, põe lá Isaías 59, 1, diz o quê? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Agora ele fala do pecado. O que a iniquidade causa? Separa você de Deus. E os pecados? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Deus não ouve aquele que está no pecado. E a iniquidade separa você de Deus. Então ninguém poderá entrar no reino de Deus cometendo iniquidade e praticando pecado, que a iniquidade também é a maldade. Lá ninguém vai entrar, porque Deus é justo. Olha o que diz Salmo 119, versículo 137. Deus é justo, Ele não poderá permitir as pessoas entrarem no céu de qualquer maneira, irmãos. Olha que diz: justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Agora ele diz, poxa, nós aceitamos a Jesus, pagamos o preço, que é um preço também. Jesus falou, se você quiser me seguir, tem que carregar a cruz. A porta que leva para o céu, ela é estreita. Como eu vi uma frase essa semana, ela não foi reformada, ela não foi alargada, ela continua estreita. Ou seja, há um preço não financeiro, nós vamos ver, para que você consiga entrar no céu. E qual que é o preço? Viver em santidade. Sem santidade não veremos a glória de Deus. Então o Senhor, Ele é justo, e Ele jamais vai permitir uma pessoa entrar no reino dele, estando nessa situação de pecado,
ou praticando a iniquidade ainda. Então, o que acontece? A redenção, então, é um processo que nós passamos com dois objetivos. E quais são eles? Primeiro, satisfazer a justiça de Deus, para que Deus possa praticar, ser justo aos nossos olhos. É justo. Poxa, nós passamos, nós às vezes somos humilhados, às vezes somos enfrentados, família às vezes não quer mais falar conosco, porque nós agora servimos ao Senhor Jesus, viramos crente. Então o que acontece? Nós somos perseguidos. A Bíblia diz, mas bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Agora, aquele que não fez nada, viveu pecando, fazendo as coisas, entrar no céu também, é justo isso? Não. Por isso que o Senhor falou, eu vou pagar o preço, e aqueles que creem, aqueles que aceitarem, aqueles que também pagaram o preço, carregaram a sua cruz, viver uma vida santa, esse vai entrar no céu. E o resto? O resto não. Ah, ele está sendo injusto. Não, ele está te dando oportunidade. A vida é assim. Aos jovens, a vida é assim, a vida vai te dar oportunidades. Agora, se você quer seguir, amém. Se você não quiser seguir, vai ter um preço. O preço, se você não seguir o que é certo, vai ter um preço. Problemas, dificuldade. E não adianta ficar culpando os outros. Não adianta ficar culpando o diabo porque você... não adianta você falar como Adão falou, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Culpou Deus porque a Eva deu fruto, ele comeu. Mas ele não sabia o que era certo. Foi falar com a Eva falou, foi a serpente que me enganou. Ou seja, a pessoa não assume. As tuas escolhas vai trazer o teu futuro. Nosso futuro depende das escolhas que nós fazemos hoje. Aquilo que você planta, você vai colher. Ninguém pode reclamar da vida, irmãos. Por quê? Porque você tem hoje aquilo que você plantou lá atrás. E se você continuar no erro, você vai continuar piorando cada vez a sua vida. É você que piora a sua vida, não é Deus, não é o diabo. São as nossas escolhas, são as nossas atitudes, que muitas vezes as pessoas tomam fora da palavra de Deus. Sem mim não podeis fazer coisa algumas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Esse é o preço que nós temos que pagar. E hoje o crente não quer pagar esse preço. E é por isso que muitos, ao participar da Santa Ceia desta forma, está participando de forma indignamente. Por quê? Porque o Senhor, quando chama, quando ministra a Santa Ceia, o Judas não estava na mesa. Judas já havia saído. Ou seja, os traidores não vão se assentar na mesa do Senhor. Tem muita gente que está se assentando na mesa de Satanás, comendo comida consagrada a demônios. Assiste a mensagem que nós colocamos essa semana, que fala sobre os princípios, né? Que nós temos que andar. Muito, mas muito boa essa mensagem. Devem todos vocês assistirem essa mensagem. Então, qual que é o segundo pilar? O objetivo da redenção. O homem voltar a ser puro. Lógico. Jesus morre na cruz, né? Aquele ato dele de pagar pelos nossos pecados para que nós voltemos a ser puros novamente. Então automaticamente eu fiquei... Isso que é o errado, irmãos, na religião. Jesus morreu, eu aceitei Jesus, agora estou puro. Agora estou salvo, agora estou liberto. Está puro nada. Se você continua fazendo pecado, você não está puro. Se você está praticando coisa errada, se você está com um problema, você precisa resolver. Se você não tem um compromisso com Deus, se você não tem buscado Deus, tem alguma coisa errada. Então o que acontece, irmãos? Acontece que as pessoas, elas estão passando por momentos hoje, a igreja, né? Quando eu falo, estou falando pessoas da igreja, estão passando por um momento muito difícil. Porque existe hoje uma tal de internet que tem muito lixo, muito lixo, muito lixo. Eu tenho até respondido algumas perguntas lá no nosso site, e você vê que as pessoas não lêem a Bíblia. Elas têm uma noção daquilo que está no mundo. Elas têm noção, elas fazem comparação
Como eu falei na mensagem anterior, elas querem provar a Deus, quer provar a doutrina com coisas deste mundo. Jesus falou que não é assim. Todas as coisas que você for querer analisar, querer saber a verdade, você precisa conhecer o espiritual daquela coisa. Porque tudo nasceu primeiro no mundo espiritual. Tem uma base, tem um alicerce, tem uma origem. A origem daquilo, por que foi feita aquela religião? Não tem como eu pegar uma religião, orar para viver, para fazer com que ela se torne santo. O que é profano não se torna santo, irmãos. Não tem como, porque já foi criado. Foi criado para ser profano. O que eu posso criar uma outra coisa para ser santo, mas o que é profano será profano. A palavra do Senhor nos diz isso. É em Ezequiel, mas eu não vou entrar nessa passagem não. Então, o que acontece? E hoje as pessoas querem pegar aquilo que é errado e tornar o errado certo. Não tem como. Você tem que fazer o certo. O certo é certo, o errado vai ser sempre errado. Pecado sempre vai ser pecado. Obediência à palavra de Deus sempre vai ser o certo. Não tem como eu falar que eu estou fazendo certo, sendo que eu estou fazendo algo fora da palavra de Deus. Por exemplo, divórcio. Divórcio é errado. O que Deus uniu, o homem não separa. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Aí vão lá em Mateus capítulo 19, pega aquela conversa com Jesus, que parece que Jesus está permitindo o divórcio. Ele não está permitindo. Porque o divórcio naquela época ainda estava debaixo da lei. E quando uma pessoa se divorciava naquele momento, tinha que morrer os dois, porque era pego em adultério. Jesus, se for por causa de adultério, pode divorciar. A lei falava que os dois tinham que morrer. Aí Paulo vai lá em 1 Coríntios capítulo 7 e regulamenta, irmãos, que o homem não separe da mulher e a mulher não se separe do homem. Se separar, talvez por causa de violência, não case. Ou volte para o marido, ou para a esposa. Aí você vai lá mais à frente e diz o que Paulo diz? A única coisa que separa um homem de uma mulher é a morte. Acabou. Eu estou falando para os crentes. Fora do crente, aí o mundo, irmão. A Bíblia diz que Deus não considera o pecado da ignorância. Mas crente está fazendo isso. Não tem como você tornar uma coisa errada, abominável a Deus. Por exemplo, crente agora quer permitir casamento. Casamento não dá para chamar de casamento, porque a palavra casamento vem do prefixo o quê? Casal. Casal, que eu sei, no dicionário é homem e mulher. Homem, mulher. Então, homem com homem não é casal, é dupla. Pode formar uma dupla sertaneja, mas não pode formar um casal. Mas eles querem usar a palavra casamento. Não tem, irmãos, como nós aceitarmos essas abominações, que a Bíblia diz é abominação. Esse é o preço. E se você aceitar no seu pensamento isso, você não vai entrar no reino do céu. Por quê? Porque você concordou com o diabo. Você concordou com algo que está fora da palavra de Deus. Nós não podemos minimizar o pecado. Nós não podemos achar que o pecado, existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Todos eles te tira o direito de desfrutar aquilo que Deus preparou para você. Por isso que nós temos a palavra de Deus. Medita nesse livro dia e noite. Ou seja, tudo que você fizer, faça segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz, erreis por não conhecer a palavra, as escrituras. E aí as pessoas estão sofrendo. 2 Samuel capítulo 21. Vou dar um exemplo de redenção, literalmente aqui na palavra do Senhor. Então foi necessário Jesus fazer expiação. O que é fazer expiação, irmãos? É dar alguma coisa para compensar, não para pagar. Nós temos uma mania de falar que Jesus pagou o preço. Não, ele não pagou o preço, ele compensou. Por quê? Ele deu a vida por vidas. A vida dele era tão valorosa, mas tão valorosa, que deu para compensar, né, aquilo que Adão fez. Adão deu a vida dos seres humanos para Satanás. E para
trazer a vida de novo, a vida eterna de novo para nós, teve-se que dar uma vida também. Então não foi um pagamento, porque não tem como pagar, irmãos. O preço de uma vida não tem valor monetário. Então Jesus, ele não pagou o preço, ele deu vida por vida. Então não tem como você conseguir alguma coisa, como hoje muitos querem fazer, inclusive algumas igrejas ensinam, que você vai conseguir algo através do dinheiro com Deus. Deus não está vendendo bênção. A Bíblia, pelo menos na minha Bíblia, está escrito em Efésios 3, todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus. Claro que nós ofertamos, dizimamos, fazemos votos, mas cada caso é um caso e isso é com Deus. Deus trata individualmente certas pessoas e certas maneiras. Então, o que aconteceu aqui em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1? Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Esses povos gibeonitas haviam feito um acordo com Josué, há muitos anos atrás, e de sempre estar com o povo de Israel. E o que o Saul fez? Quis exterminar os gibeonitas. Ou seja, veja como que a palavra tem valor, irmãos. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Continua assim. Antigamente nós tínhamos alianças, hoje você põe contrato, RG, CPF, testemunha, reconhece em cartório e ainda não vale nada. Antigamente era a palavra, acabou. Eu tenho um testemunho, acho que foi bisavô da minha avó, ele se matou porque ele não conseguiu entregar a cadeira, ele fazia cadeira, empalhava a cadeira, ele não conseguiu entregar no dia certo. E ele se matou por causa disso. Olha, tá bem, exagerou um pouco, né? Mas olha o poder que tinha para uma pessoa dar a palavra. Hoje, irmão, o crente fala uma coisa, daqui a pouco fala outra. Não tem palavra, irmãos. E o Senhor disse, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Fora disso é o quê? Procedência maligna. Ou seja, você está procedendo como o diabo. Você está fazendo a vontade do diabo. Então, cuidado, isso também traz maldição para a sua vida. Então não fala, nem sim, nem não, fica quieto, fala, vou ver, vou concordar. A hora que você tiver certeza, você fala sim, você fala, não está com vontade, fala não, mas não fale uma coisa e depois você mude. Por isso que o casamento ele é sagrado, porque você disse sim para a tua esposa, você disse sim para o seu marido, então só pode a morte separar. Sim, sim, não, não. Fora disso será uma procedência maligna. Então você vai ter o resultado. O salário do pecado é a morte. Então vamos lá, continuando. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento. Mas Saul, olha, tinha feito um acordo com juramento, foi com Josué. Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas, o que posso fazer por vocês? Por que ele está conversando com os gibeonitas, irmão? Povinho mais fraco, sei que lá, porque estava tendo o quê? Uma maldição. Enquanto não tivesse esse conserto com esse povo, o povo de Israel ia ser exterminado por fome. Porque fazia já 3 anos que o povo estava passando fome. E o Davi tem que resolver. O Senhor falou, esse é o problema. Então ele disse, o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Olha o poder que a pessoa tem quando você diz não para ela, quando você faz um acordo e não cumpre. Ela tem o poder sobre a sua vida. A sua vida está na mão daquela pessoa que você fez um acordo e não cumpriu. Isso é muito sério, irmãos. Isso continua até hoje. A Bíblia diz em Provérbios, você se torna escravo daquela pessoa. Se você pedir dinheiro emprestado, você é escravo daquela pessoa. Se você tiver dívida com alguém, você é escravo daquela pessoa. Ela manda em você, ela vai falar,
lembra que eu te dei, mas eu te... E não adianta você querer blasfemar. Por que você foi pedir? Você não confia em Deus, não? Voltando. Os gibeonitas responderam, não exigimos de Saul. De quem, irmãos? Saul. Mas Saul já estava morto. Já estava morto. Alguém tem que pagar a conta. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Até a quarta geração sua, alguém vai pagar a conta do que você está fazendo errado. Os gibeonitas responderam, não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro. Não quero dinheiro, não. Nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou, o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam, quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. E assim foi. E quando ele lhes entregou, o próprio Davi entregou 7 descendentes de Davi, de Saul, eles mataram, cessou. Enquanto não se pagar a conta, irmãos, não tem jeito. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Agora não preciso fazer isso, porque Jesus pagou. Sim, é verdade. Jesus pagou a conta. Mas hoje eu tenho que me arrepender. E como que eu me arrependo? Indo lá pedir perdão. No Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Lei de talião. Então, você tinha que ir lá, não tem problema. Matou um, você tem direito de matar o outro dele também, está tudo certo. Hoje nós não precisamos, a luta não é mais física, mas temos que pedir perdão, temos que nos arrepender e, claro, pagar o que deve. Se eu estou devendo, eu tenho que ir lá pagar. Oh, me perdoa aí, tal, que eu estou te devendo, tal. Amém, te perdoa, mas quando vai vir o dinheiro? Quando vai vir aquilo que você tem que compensar, irmãos? Não adianta só pedir perdão. Ai, Senhor, me perdoa pelo dinheiro que eu vou roubar amanhã, me perdoa pelo dinheiro que eu vou... Não, você tem que compensar. O que você roubou, você tem que entregar, você tem que devolver. Por isso que o Senhor diz a muitos, né? Roubará o homem a Deus, com maldição serás o quê? Amaldiçoado. Vós que me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, voltando aqui, Isaías 52, versículo 1. Jesus, ele é o nosso Redentor. Ele cumpriu um ato, ele fez um ato, ele se entregou para morrer na cruz, para nos redimir dos pecados. A expiação foi o ato, foi a consumação desse ato. E aí o que acontece, irmãos? Lá em Isaías 52, preste muita atenção, que o que nós pregamos hoje no Novo Testamento, tem muita gente que fala, nós vivemos o Novo Testamento, não, está tudo no Velho. Aliás, a gente tem que parar com isso de falar que existe o Velho e o Novo, né? Quem colocou isso foi um tal de Constantino. 300 anos depois de Jesus, ele decretou que o Velho Testamento seria dos judeus e o Novo Testamento seria dos cristãos. Isso é mentira, né? Não existe novo sem o velho. Então vamos tirar a criação, vamos tirar Gênesis, vamos tirar tudo isso que nós pregamos aqui. Sem esses princípios você não vai conhecer o que Jesus fez por nós na cruz. E o próprio Jesus pregou Isaías, Jesus falava muito, pregou Salmos, Jesus falava da palavra de Deus. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e serei o mesmo para todo sempre. Para todo sempre. O que ele quer dizer? Que a palavra de Deus não muda, ela é a mesma. Só que agora nós temos uma outra aliança. Não existe mais aliança através de sacrifício animal. A aliança agora ela é eterna através do sacrifício de Jesus. Amém? Então aqui em Isaías, o evangelho que nós conhecemos, ele começou a ser pregado. Vocês acham que da onde Paulo teve inspiração para escrever? As cartas de Lucas, Tito,
aonde vocês acham que eles pegaram inspiração para escrever aquilo lá? Lendo a Velha Aliança, o Velho Testamento. Vamos assim chamar para vocês identificar. E o Isaías foi o primeiro profeta que profetizou. O Isaías é um profeta messiânico, porque ele profetizou quase 700 anos antes de Jesus nascer, quem era Jesus, como ele ia nascer, de quem que ele ia nascer, como queria ser, o que que ele ia fazer. E ele começou a decretar e falar do Evangelho 700 anos antes de Jesus nascer. Isso prova que foi obra de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo pode realmente saber dessas coisas, o que vai acontecer, ter visão do mundo espiritual, ter revelação da palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas deixarei no meu lugar o Espírito da sabedoria, aquele que vai te ensinar. Por isso que em Pentecoste nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá, rapidinho agora, entender isso daqui. Versículo 1 a 3. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos, os impuros, não tornarão a entrar em você. Já está falando, ele está dando, parece que ele está falando de uma cidade, não, ele já está falando do que vai acontecer. O que Jesus vai fazer, o que nós precisamos ter para entrar no céu. Mais um. Sacuda para longe a sua poeira, levanta-se, sente-se, entronizada, ó Jerusalém, livres das correntes em seus pescoços, cativeiro, prisionamento espiritual, iniquidade, ó cidade cativa, presa de Sião. Mais um. Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada. Quem que vendeu a nós? Adão e Eva. E sem dinheiro vocês serão resgatados. Jesus não pagou nada, foi sem dinheiro, e nós não precisamos pagar nada para ser salvo. Então veja que Isaías já começa a profetizar o que Jesus ia fazer. Sião, Jerusalém, representa nós, o povo de Deus. Vamos mais. Isaías 35, versículo 4. Qual era a missão? Qual é a missão de Jesus? Qual era a missão de Jesus? Diga aos desanimados de coração. Tem gente desanimada. Meu Deus do céu, a vida não presta, não vai dar certo. Ó, vida, né? O Senhor diz, vai atrás desses desanimados. Hoje o que nós vemos é crente atrás de crente. Você vê na internet, gente querendo pescar no aquário. Aí é fácil, né? Sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos, porque as pessoas não enxergavam, nós não enxergávamos a verdade. E se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mundo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Areia abrasadora se tornará em lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, o caminho. Olha isso aqui agora, irmãos. Um caminho que será chamado caminho de santidade. Jesus falou, eu sou o caminho. Jesus é a palavra. Os impuros não passarão por ele. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará, nenhum demônio pode entrar lá. Não se acharão ali, só os redimidos andarão por ele.
E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria duradoura. Alegria coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o suspiro fugirão. Amém? Parece que é uma coisa, né? Veja, Isaías já pregava 700 anos antes o que nós pregamos hoje. E que muitos ainda não entendem. E ele deixou bem claro. Mas o que eu fico abismado, irmãos, que tem muita gente querendo deturbar tudo isso. Hoje qualquer um pode entrar, ele foi bem claro, já desde o princípio, quando houve a profecia. A profecia foi a inspiração, veja, demorou quase 700 anos para que aquela palavra profética se tornasse realidade no mundo físico. Pelas tuas palavras será condenado, pelas tuas palavras será abençoado. Quando Deus cria o mundo, Ele cria através da palavra. E disse Deus, haja isso. Disse Deus, haja aquilo. E foi falando. Então, a profecia inspirada pelo Espírito Santo, ela vai se cumprir na sua vida. Não tem como não cumprir. Se não cumprir na tua vida, vai cumprir nos seus descendentes. Mas toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. Antes ela irá se cumprir para aquilo que Ele designou. Eu velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Se o Espírito Santo revelou a palavra de Deus no seu coração, ela vai acontecer. Não tem como não acontecer. Amém? O diabo tenta impedir isso. Como? Fazendo você desviar do caminho. Enquanto você está fora do caminho, você retarda isso. A hora que você volta para o caminho, o processo continua de novo. Por isso que o inimigo tenta fazer com que você desvie do caminho. Fazendo o quê? Praticando aquilo que ele quer. O pecado. O salário do pecado é morte, não é bênção. Então vamos voltar aqui. Isaías 52 de novo. Versículo de número 1. Agora nós vamos falar de alguns versículos e vamos entender o que significa hoje para nós. Versículo 1. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor. Ó Jerusalém, cidade santa, os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar em você. Irmãos, aqui é declarado, né, a pureza de quem vai entrar, quem vai realmente ser salvo, quem realmente vai entrar na glória de Deus, quem vai ser arrebatado, quem vai morar com o Senhor para todo sempre. São pessoas que são puras, roupas representam a sua pureza, sem mancha, sem nenhum tipo de contaminação, pessoas santas, purificadas. Então veja que Isaías, desde o princípio, ele estava falando, olha, para vocês entrarem novamente, para ter direito, vocês têm que viver uma vida santa, separada do mundo. Então aqui, o versículo 1 está declarando a pureza de quem vai entrar no reino de Deus. Então não é pessoas contaminadas, não são pessoas com contaminação. Irmãos, nós vivemos num mundo, esse mundo jaz do maligno, esse mundo tem muita tentação. E nós precisamos ter espírito de discernimento. O Espírito Santo nos dá um dom de discernimento de espírito. O crente tem que saber aquilo que é de demônio e aquilo que não é de demônio. Aquilo que é santo e aquilo que é profano. O diabo nunca vai vir de forma ruim. Ele vai vir de forma prazerosa, satisfazer a sua carne, para que você caia na vontade dele. O que ele ofereceu para Jesus, quando Jesus estava com fome? Transforma a pedra em pão. Ele vai pegar as suas fraquezas. Nós podemos falar um pouquinho aqui só daquilo que nós falamos aqui na sexta-feira. A rejeição, aquilo que falta em você, você vai procurar no mundo. Muita gente está procurando no mundo aquilo que não recebeu na sua infância. Não teve carinho do pai, não teve carinho da mãe, não teve carinho, ou seja, não conviveu, faltou. E Jesus ainda não preencheu em você, você vai buscar no mundo, porque o diabo vai te dar. Aquilo que está faltando entre você ainda, dentro de você, o inimigo vai arrumar para você. Você tem que ter discernimento.
Porque Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. Olha outra coisa, versículo 2. Isso aqui é importante. Sacuda para longe a sua poeira. Levanta-se, sente-se, entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cidade cativa de Sião. Irmãos, tem que haver libertação. Muita gente não vai entrar no reino de Deus porque não foram libertas. A libertação, ela é ao cativo. Existe o cativeiro, existe uma prisão. Os dois são dois aprisionamentos espiritual. Porém, o cativeiro, ele é causado pela iniquidade. Lá em Mateus, a palavra do Senhor diz: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas. E o Senhor vai responder para essas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, a maldade. Então o cativeiro, quem vai preso no cativeiro? Presta atenção. Quem que vai preso no cativeiro? A pessoa vai presa no cativeiro porque ela fez algo de errado? Não. A pessoa que está presa no cativeiro porque ela foi sequestrada e foi levada. Ou seja, ela está aprisionada por vontade de outra pessoa. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A pessoa tem uma maldição na vida dela, tem uma iniquidade na vida dela, por causa de pecado de outras pessoas que cometeram. Amém? Quem está em prisão, prisão mesmo, não cativeiro, outra prisão, cadeia, pessoas que cometeram o erro, o pecado. Então o pecado te leva a aprisionamento em prisões. E iniquidade te leva a aprisionamento em cativeiros. Então, muitos, por ter ainda vivendo o pecado e ainda estão praticando a maldade, a iniquidade, elas estão impuras, elas estão sujas. Então, elas precisam passar por um processo de libertação. Porque a pessoa que está no pecado, ela está separando de Deus. E a pessoa que tem uma maldição na vida dela, ela está pecando. Ela está com raiva, ela está com ódio, ela está fazendo coisas que não deveria fazer. Ela tem dentro dela uma maldição, é rebelde, é uma pessoa que, porque foi rejeitada, se torna rebelde, se torna violenta, às vezes se torna uma Jezabel, né? Uma pessoa mandona, a mulher que quer mandar em casa, a mulher que quer decidir todas as coisas, entendeu? Então, o que essa maldição vai trazer? Vai trazer aprisionamento. E o Senhor diz na palavra dele que a mulher tem que ser sujeita ao marido. Ela, lógico, ela pode opinar, e opina bastante, tá bom, eu faço, mas, mas quem dá a última palavra é o sacerdote. O sacerdote que não quer ser sacerdote é Acabe. Quem que é o Acabe? O Tonho. Tá bom, não vou arrumar briga, não, deixa ela. Esse é o Acabe. Toda Jezabel precisa de um Acabe. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 2, tenho algo contra vocês, Acabes, que toleras Jezabel. Cuidado, irmãos, cuidado. Voltando aqui, versículo 3 a 5. Então não é por dinheiro que nós vamos conseguir as coisas. Apesar de muitos pregarem isso, né? Você dá essa oferta que você vai receber isso. Isso é mentira. Deus não vem de bênção. Ofertamos por gratidão, por amor à obra, porque sabemos que a obra de Deus precisa. Por isso que nós somos fiéis aos dízimos, às ofertas. Porém, não é isso que nos abençoa. Claro que traz bênçãos espirituais. Abre a janela do céu, multiplica, porque é uma semente. Mas eu não estou fazendo para comprar, estou fazendo por gratidão. Quem vai usar essa semente é o Senhor, e Ele faz como Ele quer. Amém? Diz assim o versículo 3, pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano Senhor, no início o meu povo desceu para morar no Egito, escravidão, mundo, Egito representa o mundo. Ultimamente a Assíria os tem oprimido. E agora, o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada,
e aqueles que os dominam zombam, diz o Senhor. E o dia inteiro o meu nome é constantemente blasfemado. Presta atenção numa coisa, irmãos. Adão, quando ele pecou, não foi por dinheiro. Ele não recebeu nada em troca. Ele pecou por livre-arbítrio, por decisão dele. Ele pensou, ele nem sabia o que era. Apesar que foi colocado para ele uma condição, Satanás disse para ele, olha, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ser Deus. O ser humano hoje o ser humano, ele quer ser Deus. Existem até umas filosofias aí demoníacas que falam isso. Você é o seu Deus. Não. Você não é o seu Deus. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Então Jesus falou, vocês não precisam pagar. Não foi por dinheiro que ele fez isso. Não foi para receber, foi por causa do poder que ele fez isso. Então por que Jesus pagou o preço? Não para nos dar somente as bênçãos materiais. Foi para que nós tivéssemos poder, autoridade neste mundo. Devolver o poder, a autoridade, o domínio, o reino. Essa palavra domínio quer dizer reino de Deus. Nós perdemos o domínio. Então, quando eu peco, eu perco o domínio naquela área onde eu pequei. Se eu estou pecando de uma forma emocional, se eu estou pecando numa área sexual, se eu estou pecando numa área financeira, seja lá qual for, eu estou perdendo o poder, a autoridade naquela área. Por isso que eu preciso do perdão, para que volte o domínio sobre a minha vida. O que Adão deu para Satanás? O domínio. O próprio Satanás disse para Jesus, a mim foi dado e eu dou a quem eu quiser, falou para Jesus. Se prostrar diante de mim, eu te darei todo o governo, se a mim me prostrares. Ou seja, domínio, foi dado domínio do mundo. Mas nós não precisamos, se eu voltar para Jesus, se eu estiver com Jesus, eu vou ter domínio aqui no mundo. Eu vou conseguir dominar as coisas, eu vou conseguir dominar as trevas, eu vou conseguir dominar o mal que vem matar, roubar e destruir. Amém? Estou terminando, não vai dormir não. Versículo 6. Essas mensagens, irmãos, elas são impactantes, porque mexe com aquilo que de ruim está dentro de você. O Senhor diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E o inimigo não quer que você seja liberto. Então ele faz com que você não preste atenção. Preste atenção no que eu estou falando. Versículo 6. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que sou o que sou e que previ. Sim, sou eu. Mais um. Como são belos nos montes dos pés daqueles que anunciam boas novas. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Que proclamam a paz. Que trazem boas notícias. O que é isso aqui, irmão? Pregação do Evangelho. Que proclama a salvação. Que dizem a Sião, o seu Deus reina. Mais um. Escutem, suas sentinelas. Erguem a voz. Juntas, gritam de alegria, quando o Senhor voltar a Sião. Elas o verão com os próprios olhos. Nós vamos ver, todos os olhos verão Jesus. Agora, uma coisa que chama atenção nesse outro versículo de trás. Como são belos nos montes os pés daquele que anunciam boas novas, que proclama a paz, que trazem boas notícias, que proclama a salvação. Irmãos, as pessoas que vão entrar no reino do céu são aqueles que pregam o Evangelho. Se você não prega o Evangelho, você está com um grande problema com Deus. Porque não pregar o Evangelho é pecado. O Senhor chamou a nós para pregarmos o Evangelho. E de pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Ele não falou para pastor, não, irmão. Falou para todos. Esses sinais seguirão os que creem. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Quão suaves são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, que anunciam a palavra, que anunciam a paz, que traz. Porque a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? E o Senhor não chamou você para ficar vindo na igreja de domingo, de quarta e de sexta, para ficar assistindo televisão, mensagem, para ficar só lendo a Bíblia. O Senhor
chamou você para ir à guerra, ou seja, pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E tem muita gente, irmãos, que está aí paradona. Eu não preciso pregar. Quem disse? Vai ser cobrado de você. E Jesus falou, Isaías está falando, e eu sempre falei, quantas almas você ganhou para Jesus este ano? Não ganhou porque você não pregou o Evangelho. Que a gente acha que quer... Irmão, nós temos que pregar o Evangelho. Não importa. Não, sabe o que as pessoas fazem? As pessoas veem uma pessoa com problema, vai lá falar de Jesus, para resolver o problema da pessoa. Não, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Se a pessoa tiver um problema, Deus vai te usar. Uma coisa que eu não gosto de fazer, irmão, conversar com pessoas antes de subir no altar. Trava toda a minha mensagem. Por quê? Porque se eu falar, ele está falando isso porque ele conversou comigo. Eu prefiro não saber nada da sua vida. Nada, nada, nada. Por quê? Porque quando você vier aqui, você vai ouvir a mensagem e o Espírito Santo vai falar, mas como que ele sabe? Por que ele está falando isso? Quantas e quantas vezes isso aconteceu? Falou tudo da minha vida. Falou o que eu estou fazendo. E se eu estou falando algo que você está fazendo, se eu já falei algo para vocês aqui e você ainda não mudou, saiba que você é um rebelde. Pecado de rebelião é pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Porque o feiticeiro é aquele que nega a palavra de Deus e aceita a palavra do diabo. Versículo 9. Deus está buscando então o povo que leva a mensagem da salvação. Cantem juntamente de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. Quem que é Jerusalém? O povo de Deus, que será levado para a glória do Senhor. Quer ver? Apocalipse 21, 2. Estou terminando, viu, irmãos? Participarmos da Santa Ceia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então veja, haverá um casamento. Jerusalém, haverá uma nova Jerusalém, um novo povo vai constituir essa nova Jerusalém. Mas não é um povo cheio de mancha, cheio de pecado, é um povo santo separado. A quem é muito dado será mais cobrado. Preste atenção. Dá para viver neste mundo sossegado sem pecar. Pecamos sim, mas nós podemos aprender e crescer. O que acontece é que as pessoas não estão crescendo espiritualmente. As pessoas estão paradas, estão preocupadas muito com o mundo. Estou terminando. Versículo 10 lá, de Isaías 52. É isso. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Amém? Depois da crucificação, Jesus ressuscitou e apresentou-se. Ele não veio e se apresentou ao mundo, irmão, de novo? Ficou 40 dias aqui para que todo mundo o visse. O visse. E o viu vivo. Somente a mensagem, presta atenção no que eu vou falar agora. Somente a mensagem, a pregação do Evangelho, tem o poder de levar remissão de pecados para que sejamos salvos. Somente a mensagem do Evangelho salva. Somente a mensagem do Evangelho faz as pessoas se arrependerem. Somente a mensagem do Evangelho fará com que as pessoas sejam redimidas. Porque Jesus fez tudo. Mas como crerão se não há quem pregue? Está tudo feito, ele redimiu, ele fez tudo, realmente. Fez a expiação, fomos salvos, fomos libertos, pagou o preço, está tudo certo. Compensou o que Adão fez errado, fez tudo certo, nos redimiu. Houve redenção, mas como crerão se não há quem pregue? Somente através da mensagem. Não tenha medo de pregar a mensagem. Não tenha medo de falar a mensagem de Jesus. Não tenha medo de falar de reino de Deus. Não tenha medo de pregar, seja ela a mensagem que for para quem for.
Não fique preocupado com os problemas. Não vá pregar para aquele que tem problema. Se tiver, também pregue também. Mas pregue para toda criatura que tiver na sua frente. Você conhece Jesus, você conhece a mensagem. Estamos chegando no final, irmãos. Os sinais estão mostrando para nós que estamos chegando no final. Não tem mais, a ONU já decretou que até 2031 todo o processo de governo mundial vai estar pronto. Só haverá um governo, só haverá uma moeda. Esse Pix que estão colocando aí vai ser o sistema de processamento. Provavelmente, se não mudar o nome, vai ser o Bitcoin. Mas o Bitcoin pode ter que eles mudem o nome, vão mudar o nome, mas vai ser a mesma moeda virtual. E o Pix é o processo, por isso eles estão pedindo. Já começou. Até 2031, o mundo terá somente um governo, segundo a ONU. E dificilmente, a briga agora é para ver quem é que vai apresentar o anticristo. Porque ele já está aí. Agora tem duas linhas aí que querem apresentar. Nós conhecemos como direita e conhecemos como esquerda. Mas as duas querem apresentar o anticristo. E eles querem, por isso que eles brigam. Porque no final das contas, todos eles adoram Lúcifer. Amém? E vão apresentar. E o que acontece? Acontece que o povo está preocupado com muita coisa deste mundo. Está preocupado com mimizentos. Estão tudo mimizentos. Procurando resolver coisas inúteis, irmãos. E o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Olha o que diz a palavra, o versículo 11 lá. Isaías 52, 11. É a última agora. Afastem-se, saiam daqui, não toquem coisas impuras, saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Nós que fazemos a obra do Senhor, nós que somos chamados cristãos. Ah, pastor, mas eu não prego o Evangelho, mas você mantém o Evangelho. Você é uma pessoa muito importante, como eu sou importante que prego, você também é importante porque você mantém. Sem você, aqui não existe. Você faz parte. Cada um faz a tua função. Um canta, outro prega, outro limpa, outro... Mas todos nós somos importantes para a obra do Senhor. Amém? Então sai dessa sujeira do mundo. Sai deste mundo que está aí contaminando. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. A purificação do povo é o único meio para o Senhor levar de novo para a glória os seus filhos. A purificação é a única maneira para que o Senhor possa levar a gente novamente para estar com Ele. Porque um dia nós já conhecemos Deus, irmãos. Nós viemos dEle. Mas quando nós entramos nesse mundo, nós esquecemos por causa do pecado. Então agora nós estamos conhecendo de novo o Pai. O que Ele vai falar? Lá no que eu falei, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. Conheci por quê? Porque Ele nunca foi lá falar com Ele. Ele conhecia a gente antes. Jeremias falou, antes de você for criado na tua mãe, eu já te conhecia. Deus já conhecia a gente. Agora Ele quer resgatar os filhos, mas só vai resgatar aquele que passar pelo processo de purificação. E aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, olha aí, espírito, alma, corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é algo novo, não é algo do Novo Testamento. Isaías profetizou isso tudo que nós lemos no Novo Testamento há quase 700 anos antes de Jesus nascer. Então, irmãos, nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Peço que você medite nessa palavra e veja se você realmente é digno, se você está realmente vivendo uma vida conforme a palavra do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.